Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Eu sou Kátia de Gaia. E eu, Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui, na TV Mundi, onde o normal é ser diferente. O normal aqui é ser paranormal. E o nosso tema de hoje é: eles estão entre nós. Estamos hoje com Tony Ferrari, formado em comunicação e palestrante de alquimia da nova era. Mas antes de falar sobre este tema com o nosso convidado, vamos para um rápido intervalo. Estamos de volta com Enigmas. Para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. Eu tenho a honra de receber o Tony Ferrari. Tudo bem, Tony? Tudo bem, querido. Honra enorme estar com você no programa Enigmas. Gratidão pela presença. A honra é toda minha. E hoje nós vamos falar de um tema interessantíssimo. Eles estão entre nós? São sinalizações para pousos ou mensagens criptografadas para futuros visitantes extraterrestres, esses círculos ingleses? Ok, Cris, então novamente eu agradeço a presença, tá bem? A honra é toda minha estar com você e os teus telespectadores. E parabéns mais uma vez pelo programa, eu já te dei fora e agora aqui novamente. Sobre a tua pergunta bastante pertinente em relação a essas questões relacionadas a pictogramas, ou geoglifos, ou círculos de plantações, como vem dizendo, mais precisamente de 5 décadas para cá, nós temos aí uma abordagem, eu proponho, dentro do campo da alquimia, uma nova percepção, que é assim, quando nós nos deparamos com essas figuras, primeira coisa que vem, a ótica humana, sobre qual é o significado dessas imagens, né? Mas nós não estamos propondo hoje essa avaliação pelo ponto de vista da psicologia humana. E sim, ao contrário, como nós não temos o entendimento da formação, da decodificação do pensamento extraterráqueo ou alienígena, nós precisamos entender que isso é uma experiência que faz parte de um todo. O que eu estou falando sobre esse todo? Quando você analisa um pictograma, um círculo de plantação, você tem imagens arquetipais, você já tem figuras captadas pelo seu subconsciente, já com formações. Nós temos algumas, por exemplo, que tem até o formato de um coração. Quem fez está querendo dizer o que para quem? Então, assim, nós temos muita discussão sobre isso, não é fato? Com certeza. Mas, afinal de contas, qual é o recado que eles estão dando, né? E por que não analisarmos qual é o recado que está sendo passado entre eles, supostamente, e com qual objetivo? E não apenas se estão querendo dizer alguma coisa para nós. O fato é que o fenômeno existe, está aí, e nós, alquimistas, propomos essa vertente, essa percepção. Olha só, o Tony trouxe hoje um experimento que é fantástico porque denota que os nossos olhos ainda não alcançam alguns padrões de onda. Eu gostaria que você acompanhasse. Ô Cris, essa questão de analisar o ponto de vista dos círculos por uma outra ótica é como mais ou menos isso daqui, você que está acompanhando. Quando você direciona um experimento que todos nós podemos fazer na nossa própria casa, você liga a câmera do seu celular, ok? Centraliza. Eu não vou entrar na questão física, as propriedades físicas e matemáticas dessa experiência, mas eu vou mostrar para você que assim, quando você direciona o ponto, o seu controle remoto em casa para qualquer ponto invisível, você não capta, perfeito, a luz que está sendo emitida por ele. Mas quando você direciona para uma câmera comum, vamos pegar aqui, você consegue pegar, isso inclusive a Cris conhece bastante essa experiência através da transcomunicação, né, Cris? É verdade. Conseguimos captar? Então nós temos aqui uma relação, né, entre a captação da luz emitida pelo controle remoto e pela ótica da câmera. Ou seja, aqui você não vê separado e aqui você também não vê separado. Nós tivemos uma boa captação da experiência. O que eu estou propondo com isso é que você, obviamente, passe a prestar atenção naquilo que você não enxerga com a sua propriedade de visão física. Perfeito? Com certeza. Esta é a proposta para analisarmos esse chamado fenômeno dos círculos de plantação.
Então eu gostaria de relatar para você algumas experiências, enfim. Nossa, eu gostaria que você relatasse essa possível interpretação da simbologia existente por trás de cada círculo inglês sobre essa ótica humana. Certo, Cris. O que há por trás disso, Tony? Eu vejo de uma maneira, eu até quero, com todo respeito à comunidade científica, ufológica, nós temos o Andrew Collin, né, o engenheiro inglês, que é hoje uma sumidade, aborda a questão sobre várias vertentes, mas eu estou propondo à sua equipe, a todos os que acompanham o seu trabalho, analisar da seguinte forma. Nós estamos ainda, nós homens, vamos colocar assim, a humanidade está vivendo uma experiência que nós chamamos de o berçário da espiritualidade. Estamos começando agora a entender os nossos processos alquímicos de transformação em relação à formação da nossa consciência, da nossa mente. Inteligências extracorpóreas, elas já estão habituadas a entender há muito tempo como é esse mecanismo, como é esse funcionamento. Então elas estão transmitindo a gama de conhecimentos absorvida aqui durante toda a relação com a humanidade, desde sempre. Nós temos relatos antigos. Recentemente vocês entrevistaram Eric von Däniken, que é uma sumidade sobre esse assunto, em relação desde os primórdios da formação da consciência, da segunda consciência dentro do planeta. Então, assim, aqueles círculos estão dizendo entre eles, olha, nós já sabemos, decodificamos o DNA, já sabemos como se dá a formação de pensamento, inclusive através das percepções vindas pelo sensorial, pelo sentimento, e nós entendemos que o homem está agora, vamos dizer, estacionado dentro de um nível de consciência, e precisamos dar uma contribuição para a sua evolução. Eu não sei se eu me fiz bem claro, Cris, nesse aspecto. Certeza. Vamos mostrar alguns círculos ingleses que o Tony trouxe, para que vocês consigam visualizar que existem alguns fractais matemáticos, né, Tony? Perfeito. Que são impossíveis de ser reproduzidos dessa forma, a não ser por computador, né? Perfeito. Como que eles fazem isso? Nós temos uma análise da NASA, inclusive. Você poderia falar isso para o nosso internauta? Claro que sim. Nós tivemos dois presentes, agora na década de 90, mais precisamente no ano de 1990, nós tivemos um diretor da NASA, do Departamento de Ótica, que atestou a formação de um círculo inglês por uma câmera comum de vigilância, onde captou a formação de um círculo de plantação num dos condados ingleses, e isso ficou atestado de que não era uma manipulação, uma reprodução artificial, enfim. E aqui nós estamos mostrando pictogramas e grafias do século XVI, dos alquimistas, que já testavam essa forma de se comunicar com o meio, através, inclusive, de reprodução de figuras da qual eles não sequer entendiam. Agora nós temos uma aqui, que é dada uma complexidade matemática e também utilizado uma forma, o que nós chamamos na geografia de forma estelar. Temos agora rapidamente passando, um magista do século XVI experimentando a reprodução do seu pensamento dentro de um traçado circular em comunicação com um agente externo, sem entender que aquilo era produzido pela sua própria mente. Então, desde este período, quem nos visita e quem nos estuda, nós somos o planeta Terra, um grande laboratório, já estava influenciando o pesquisador a traçar um círculo e a reproduzir gravuras desconhecidas captadas pela sua própria mente, olha só, inconsciente, para ele viver uma experiência transcendental. Entende? Por que eu proponho que nós analisemos de um outro ponto de vista, muito mais sucinto, que é não analisarmos pela ótica da sinapse, consequentemente da psicologia humana, e sim de um agente que vem de fora e o que é isso, afinal de contas? Como que eles se comunicam? O que eles querem reproduzir? Através de quais esferas de pensamento? É verdade. E é engraçado que é tudo circular. Tudo circular. Todos os locais sagrados têm uma forma circular. Inclusive o Tony tem uma história para contar sobre... Vamos chamar de pingente? Esse pingente circular que ele recebeu. Para a gente ter um entendimento mais simplório. Isso daqui é um presente que veio de hoje um grande amigo que mora em Los Angeles, e ele está próximo do que nós chamamos de ley lines, ou linhas ley. Linhas ley. Que tem uma grande concentração de energia geopatogênica telúrica. Nossa, que palavrão, né, Tony? Algumas pessoas vão me dizer.
Mas o que nós queremos dizer sobre isso é que são campos magnéticos que instigam o homem a ter uma experiência transcendental. Tá aí os xamãs desde a Sibéria, que não me deixam mentir, que já recebiam muitas influências da experiência cosmogônica. Então aqui, por exemplo, veio através de um amigo que ele sequer sabia que eu estava mergulhado na pesquisa. Olha só que interessante. Né? Sobre círculos, sobre a formação dos pictogramas, em toda a história da humanidade. E ele esteve numa loja, Cris, de artigos esotéricos, ali naquela região do Canyon. Né? E então o que acontece? Ele, adentrando esse espaço, uma pessoa que estava gerenciando aquele departamento virou para ele e disse assim: olha, entre as suas compras eu quero incluir este pingente para você levar um amigo que você tem no Brasil. Ele, mas qual? Olha que interessante. Eu falei assim, você vai saber quem é a pessoa, ela está muito próxima de você, inclusive. Aí ele, na hora, no instante que ela falou, ele lembrou e falou assim: mas será que esse me deu características sobre a minha pessoa? Ela falou assim: eu disse para você que você saberia quem era. E ele trouxe. Então nós temos inclusive aqui um dos círculos usados por magistas com a grafia tetragramaton, que muitos pesquisadores sabem o significado. Tony, a gente, infelizmente, o nosso tempo é curtíssimo, mas eles estão entre nós? Eu gosto muito dessa pergunta pertinente e eu quero te devolver também propondo aos nossos acompanhantes a questão, e se nós estivermos entre eles? Olha, interessante. É legal essa reflexão. Os Hopis dizem que eles estão em outro padrão de onda. Justamente por isso o Tony fez esse experimento com a lanterna aqui, com o controle remoto. Tony, nesses momentos finais, que a gente já vai falar com a Kátia de Gaia aí, manda uma mensagem para o nosso internauta em relação a isso. Peço a você que explore o máximo possível as suas percepções pela sua experiência induzida, não captada pelos estímulos de outro. Muitos de vocês ficaram instigados a fazer as suas pesquisas através do que foi visto aqui. Mas mantenham a concentração sobre o que efetivamente vocês necessitam nesse momento para com essa relação do agente externo, o que eu quero conhecer sobre ele e o que ele está buscando em mim. É isso aí. Pois é, gente, o dia que vocês se encontrarem, eles dizem que nos encontrarão. Olha, vamos sair para um rápido intervalo e voltamos já já com a Kátia de Gaia. Voltamos com o programa Enigmas e antes de qualquer coisa eu gostaria de agradecer o apoio das lojas Segimagem. A Segimagem ela é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração, em circuito fechado de TV e interfonia. Conheça toda a linha de produtos www.segimagem.com.br. Estamos aqui com o nosso convidado nesta conversa muito interessante. Tudo bem, Tony? Tudo bem, Kátia. Prazer imenso recebê-lo. É uma honra, toda minha. Até vou te propor um novo cumprimento, assim. Bem... Bastante propício ao teu programa. Com certeza. Amor e consciência, a gente gosta de trabalhar essa transmissão. Isso e podemos aí transmitir muita energia positiva para quem está nos vendo, não é? Perfeitamente, exato. E falando sobre percepções, essas questões, né? Quais são as suas percepções e sucessos nas suas pesquisas, ou melhor, pós-pesquisas relacionadas a esses círculos? E gostaria que a produção colocasse a imagem desses círculos ingleses bem interessantes que você trouxe para a gente. Tá bem. Kátia, aí nós temos uma compilação de figuras, né? Se eu estou bem certo, mais de 30 pictogramas ou círculos de plantação, círculos ingleses, ou geoglifos, como alguns também gostam de usar a nomenclatura, já atestado de que não houve a interferência da mão humana. Nós sabemos que algumas figuras foram reproduzidas mecanicamente com artefatos bem rudimentares, como tapumes, interposição de madeiras, de ripas de madeiras, enfim, mas nós não queremos nos atrelar a essa questão. Que bom que conseguiram reproduzir isso. Mas assim, qual é o propósito, afinal de contas, acima de tantas, né, de tantos símbolos que foram apresentados agora para a humanidade nessas últimas décadas? Então, assim, o que vem por trás de tudo isso? Né? Todo mundo sempre perguntando, mas querem transmitir algum sinal, querem transmitir alguma informação? Essa informação, do ponto de vista alquímico, se dá muito mais entre eles, sim, do que, né,
o que nós entendemos como agentes externos, né, ou visitas de formas alienígenas, de inteligências extraterrestres, mas é muito mais entre eles do que para nós. Tá? O que eu quero abordar contigo é o que eles estão dizendo entre eles sobre nós. Perfeito. Se você me permite. E eu quero muito que você fale, porque essa é a sua pós-pesquisa. Isso, exatamente. Recentemente, eu fiz, e eu devo apresentar para você, aqui no programa vai ficar visível, um estudo chamado Hierarquia das Necessidades, fundamentado pelo psicólogo Abraham Maslow, no início do século, mais propriamente após a Segunda Guerra Mundial. Ele é um cidadão que está aí, é uma leitura obrigatória para todos os estudantes de psicologia, de psicanálise, enfim, que fala sobre a síntese das necessidades humanas. Desde o ponto de vista da base, ele colocou em forma estruturada o conceito através de uma figura de pirâmide, e vai ser apresentado aqui para vocês. Então, desde a base das nossas necessidades fisiológicas até o ápice, o ponto alto da pirâmide, nós intercorremos a humanidade em necessidades muito ainda primárias, do ponto de vista espiritual. E quando eu estou falando do ponto de vista espiritual, obviamente eu não estou apenas atrelando a questão religiosa, que é uma outra corrente, uma outra vertente, dimensional. Né? Perfeitamente, Kátia. Então, assim, necessidade fisiológica, necessidade de proteção, segurança, necessidade de reconhecimento entre pares, entre o meio, necessidade de realização pessoal, profissional, né? Ser reconhecido por aquilo que se faz, e o ápice, a última necessidade, que seria a grande realização, o status. Mas né? Nós não vivenciamos isso. Você está falando de um conceito que o humano não tem. Na verdade, esse estudo do Abraham Maslow, ele recai sobre isso, que ele observa já, após um grande evento chamado Segunda Guerra Mundial, eu falo grande evento, mas no sentido mais amplo e pejorativo da palavra, de que lamentável, com certo? certeza. Mas ele percebe que toda essa movimentação em escala social se deu por dentro, através da relação do humano para com o humano, sobre essas necessidades que nós achamos extremamente, nós alquimistas, achamos extremamente pobres no sentido mais literal da palavra. Pouco. Tá? Muito que se capta hoje sobre o que o humano está mostrando um para o outro em relação às suas carências, às suas necessidades, se dá por essa ótica, né? Por estar apenas atrelado às necessidades mais básicas do indivíduo, quando nós precisamos começar a prestar atenção na consciência cosmogônica. Aí eu entro com uma outra tese, futuramente um livro, falando sobre a necessidade da conscientologia sobre essa teoria do universalismo que veio agora, né? Que é nova, mas que é pertinente, enfim. Eu estou me fazendo bem claro nesse sentido, Kátia? Muito claro. Tá, então assim, só para explanar um pouco mais. Se nós restringirmos as nossas necessidades, tá, de realização como indivíduo apenas a essa escala fracionada pelo Abraham Maslow, nós deixaremos de viver uma experiência transcendental muito mais pertinente, e que outras raças anteriores à nossa, e que já visitavam este planeta, já haviam percebido. A ponto de que, enquanto elas estavam restritas a esse conceito, sim, elas chegaram ao ponto máximo de evolução tecnológica, mas esqueceram da sensibilidade a ponto de destruir um próprio planeta através de grandes guerras. Então, assim, sim, qual será o verdadeiro motivo de outras esferas de consciência, de inteligência nos visitarem? Quais? Ensinar-nos a não cometer o mesmo erro. Simples assim. Tá? E é simples mesmo. É simples mesmo, exatamente. Quanto mais nós teorizarmos sobre isso, mais distante do verdadeiro significado nós estaremos. É e verdade. Agora, gente, essa é a nossa obrigação, né? Eu vou te mostrar... Bem, você trouxe um livro bem interessante, e nós podemos ver por ele o círculo, né, de Ouroboros, os pantáculos. E eu sei que você trabalha muito em cima do conceito alquímico, e eu gostaria que você passasse para a gente algumas experiências que você trouxe também. Ok. Né? Principalmente ligado a elementos, e depois nós vamos perguntar sobre este elemento que está aqui na mesa, porque são histórias, né? Então, por favor, fale para a gente dessa visualização que foi feita da vela, né? Então, nós temos aqui essa vela que você acompanha agora. É uma experiência, é muito bonito você analisar o que tem por trás disso no seguinte aspecto. Aqui nós temos, por trás, à frente da vela, não aparece na câmera obviamente, mas é uma pessoa que está trabalhando
com o equilíbrio das suas energias. Então, ela está atrelada à consciência cosmogônica e também está atrelada aos seus sentimentos, à percepção sobre as suas sensações e emanando através de um processo ritualístico que para muitos seria considerado uma forma tribalista de manifestar a hiperconsciência, mas que para nós faz todo sentido da relação com os elementos, como você colocou muito bem. Então, nós temos aí a chama, né, o elemento ígneo, e temos a vela que foi utilizada para transcender a necessidade desta pessoa que estava em conexão com esse processo ritualístico. O que ela estava emanando no momento que a imagem foi captada por uma câmera sem que ela soubesse? Ela estava num processo de emanação de cura através do amor. Então, no primeiro momento, após o registro da imagem, nós perguntamos a ela, o que você estava pensando durante aquele processo ritualístico? Eu estava emanando cura através do amor, utilizei a cor vermelha para transcender a minha percepção de amor incondicional, né, de paixão, de fogo, e emanando essa cura para um grupo seleto de pessoas que inclusive estavam precisando de muita ajuda naquele momento, e ela sabia, e sem interferir no seu livre-arbítrio, apenas direcionando um pensamento, canalizando. Falei, e como você se vê? Né? Nós perguntamos, e como você se via durante esse processo? Sob um manto, ok? E promovendo uma cura através de elementos herbáceos, como infusão de ervas, chás, fitoterapia, enfim. Veja você que interessante, nós captamos ali uma figura, né, aparentemente uma figura feminina, enfim, uma figura com um manto. Nós temos na alça, ao redor da vela, algo parecido com uma xícara. É verdade. E tem um outro ângulo de visão que foi captado, eu não sei se agora é possível mudar. Isso, perfeito. Aí nós temos um outro ângulo que dá para perceber uma formação parecida com um coração. É verdade. Na asa de uma xícara. Enfim, são percepções que nós captamos agora através do inconsciente coletivo, mas que estavam o tempo todo dentro da mente desta pessoa que se colocou numa posição de sacerdócio em relação a... E vocês estavam ali num círculo? Sempre, perfeitamente. E também a onda emitida é espiralada? Espiralada. Também circular. Correto. Exatamente. Então, isso. quer dizer, tudo em círculos. Por que o círculo? Né? Esse Como é a Cris também falou, e eu também te pergunto, nas suas pesquisas, você sabe por que o círculo? Eu tenho mais do que evidenciado isso nas minhas pesquisas e quero registrar e compartilhar com vocês em várias oportunidades que estivemos juntos, uma questão que eu também considero muito simples. A experiência individual, ela não tem valia. Ela não deixa de ser uma experiência. Mas quando nós transcendemos as nossas vontades e a projeção do nosso pensamento em círculo, nessa formação, sim, nós estamos próximo daquilo que nós vemos através... Até a própria nanotecnologia está usando isso na tecnologia, mas se você colocar dentro do teu corpo, o que é a junção das células? Pois é. Né? Como que é essa transmissão de conhecimento herdado por transcendência de toda a humanidade? Está dentro do nosso corpo, que está dentro está fora, com que certeza. Está abaixo está acima. Então, assim, tudo que você vê em termos de transformação, de processo de liberdade através da transformação, o processo libertário, se dá nessa cadeia circular. Então, DNA e tudo, isso agora já está claro para a humanidade. Então, algumas pessoas preconceituam grupos, né, que se dizem grupos religiosos. Nós queremos nos afastar do dogma. Mas algumas pessoas falam, mas por que eles reproduzem aquilo de forma tribal? A primeira necessidade que eles têm de manifestar o seu conhecimento e transpor o seu sentimento é através da formação circular. Nós vamos, eu quero, antes de encerrar o meu bloco, que você passe os seus contatos. E fica aqui um convite para você vir nos contar a história da pedra, tá bem? Ah, perfeito. Mas, por favor, passe para eles o seu site, todas as informações. Bem, você pode entrar em contato comigo através do aqui em São Paulo, capital, DDD 11 3565 3666 e pelo e-mail Tony Ferrari, Tony com Y, Ferrari tudo junto, @lunawitch.com.br. Luna de lua em espanhol. Está no GC. Já está no GC? Tá. Então, perfeito. Okay. E nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos, tá bem, Tony? Ok, Kátia, obrigado.
Estamos de volta com o programa Enigmas, mas infelizmente o nosso tempo acabou. No próximo programa, novos convidados, novos temas bem interessantes. Mas eu quero te fazer um convite. Vamos para o Egito com o programa Enigmas? Isto mesmo, no dia 18 de novembro de 2013, iremos para lá. E para você ter mais informações desses 12 dias mágicos, www.abatur.com.br. E tem aí o telefone para vocês. Telefone 011-3258-1100. A gente espera você nessa aventura. Obrigada, Tony. Tony, gratidão pela presença, uma honra enorme estar contigo. A honra é toda minha. Dentro do círculo, a nossa experiência ela é telepática. E fora nós precisamos da coordenação do tempo. Então fica um convite para que o nosso grupo de pesquisa se una a qualquer momento de vocês para brindarmos novamente o telespectador em relação às próximas experiências escolhidas. Eu agradeço a presença novamente. Gratidão, Tony. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada. Até o próximo.